Gálatas 4, verso 21, olha o que Paulo escreveu. E aí vocês vão ver o que as pessoas fazem com esse texto. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Aqui é debaixo da lei, né? Acaso não ouvis a lei? E aqui a gente já começa a aprender desde esse primeiro texto, porque Paulo vai falar da lei, e você vai ver que quando ele fala aqui da lei, ele vai usar Abraão, as mulheres de Abraão, os seus filhos, mostrando que o que está antes da lei também é lei. Só que é um testemunho da lei da fé. Tá vendo como as coisas já vão ficando claras? Satanás fazia os judeus olharem para a lei só do Sinai para frente, e ainda deturpadamente, e não permitia eles chegarem nos profetas. Então olha só o recorte, a edição que Satanás fazia. Ele faz semelhantemente nos dias de hoje. Aí Paulo vai falar da lei. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. E aí, aqui tem essas referências para você buscar. Se você tiver com uma Bíblia de papel, certamente vão ter algumas referências. E aí a pessoa vai lá, busca a referência, lê rapidinho o mesmo texto e não entende a ideia. Sabe por quê? Porque ela tem que voltar, às vezes, 2, 3 capítulos. Ou continuar lendo 2, 3 capítulos para entender a ideia. Paulo está resumindo ali uma perícope, uma certa área do livro do profeta Isaías com um texto específico. Porque as pessoas têm que ler. Mesmo lendo a carta de Paulo, que não era escritura na época, as pessoas tinham que ler. Paulo está direcionando elas para a leitura. Aí diz, uma mulher escrava, outra livre. Ele diz, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Olha que interessante. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Isso é verdadeiro, e ainda é verdadeiro nos dias de hoje. Se você fosse perguntar para Paulo, o que vai acontecer com essa Jerusalém de baixo? Ele não iria falar que ela vai ser destruída, e que não vai sobrar judeus ali, e que Deus não tem promessa para ela. Isso é o espírito maligno que está botando na cabeça das pessoas, porque os profetas mostram que a Jerusalém ia ser liberta da escravidão, e não é a do alto. Aí alguns dizem, mas é a igreja. Mas Paulo está falando aqui de 2 Jerusalém. E uma que está escrava, os profetas falam que vai ser liberta. A que vai ser liberta da escravidão, reedificada, é a que está em escravidão. Então aqui não pode ser igreja. A igreja é Jerusalém do Alto. Ué, como é que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Que já começa a errar aqui. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Tem pessoas lendo isso daqui e apenas repetindo. E se você fica repetindo muitas vezes uma coisa que você não explica e apenas repete, isso se torna apenas letra. E você pode matar pessoas com isso. E de fato tem pessoas usando as letras para matar outras. Já começa matando Jerusalém, matando os judeus, espiritualmente, matando mesmo. Fazendo os irmãos a desprezarem Jerusalém de baixo, os judeus, as promessas, os profetas. Então, depois de um tempo, essas pessoas vão ter que distorcer as palavras dos profetas. Isso é morte ou é vida? Isso é morte. Então, Paulo diz, verso 27... Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos, subindo aqui para o alto, são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido. Esse texto aqui, ele é complexo, ele é profundo, está lá em Isaías 54. Aí você tem que entender o porquê que Paulo pegou esse título, escolheu aquele capítulo, que não era por capítulos quando ele escolheu, mas ele escolheu aquele ponto, aquele verso e colocou aqui. Paulo está falando das 2 casas de Israel aqui, não somente de 2 alianças. Eu sei disso porque eu leio Isaías 54. Só que quando você começa a meditar, você vai encontrar problemas em entender profundamente o que Paulo está dizendo aqui, porque vai chegar uma hora que vai
parecer que Paulo não usou o profeta corretamente. Mas na verdade é que a mente de Paulo está tão lá na frente que para você chegar ali no que ele está querendo dizer, irmãos do céu. Por isso que Paulo está explicando algo pontual. Por exemplo, Paulo falou que a Jerusalém de baixo é escrava, mas não disse que iria ser liberta. Só que ele também não disse que iria ser destruída. Não tem uma afirmação nem para o lado e nem para o outro. Ele só falou a verdade, nós somos filhos do alto. Porque os filhos da Jerusalém do alto é a que vão reinar, são os que vão reinar com corpos glorificados como reis e sacerdotes na terra. Essa é a ideia que ele está querendo transmitir. E a de baixo ficou em escravidão com seus filhos. Esses filhos da Jerusalém de baixo, nessa época de transição de alianças, se eles não aceitassem a Cristo, eles iriam ser destruídos. É como se tivesse uma apostasia. E muitos do que aceitaram a Cristo estavam regredindo para o Sinai. Então é uma realidade da época. Óbvio que os filhos da escrava têm que migrar para reinar, para serem reis e sacerdotes, têm que migrar para ser filhos da livre, para se tornar o filho da Jerusalém do Alto. E você tem que entender o que é ser filho da Jerusalém do Alto. Porque o que está na mente de Paulo não é o que está na mente dessas pessoas que ficam apenas repetindo o texto. Agora, Paulo não está explicando aqui para a gente Zacarias 12, os judeus que restaram em Jerusalém. No final da grande tribulação, irmãos, a ideia é diferente. No final da grande tribulação não é como nessa época aqui. São tempos diferentes. No final da grande tribulação, a Jerusalém vai estar sendo libertada da escravidão. Então, Zacarias 12 é muito limpo. Aquilo ali é muito claro para a gente. Não deveria haver questionamentos, mas as pessoas estão questionando. Elas preferem até pular aquilo ali. Aquilo ali incomoda elas. Como que vão restar judeus em Jerusalém? Jesus está protegendo Jerusalém. Judeus estão restando lá, não foram glorificados, não foram mortos com a besta e os reis da terra. Estão vivos. Jesus não vai colocar eles junto com nações restantes. Nações restantes são nações restantes. O povo que sobra em Jerusalém, existe ali um outro rumo para eles, que é o que essas pessoas não querem enxergar. Não querem porque decidiram não enxergar. Então elas têm que distorcer. Mas para distorcer aquilo fica tão feio que elas preferem não falar desse assunto. Elas distorcem outros pontos. Então o que Paulo está falando aqui, se você pudesse conversar com ele, ele iria falar certamente mais ou menos o que eu estou falando aqui para vocês, o que eu vou falar, né? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Porém, como outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava com seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Aqui prova que o que eu estou falando é verdade. Paulo está falando de ser herdeiro, de ser rei e sacerdote. Naquela época, quem não acreditasse em Cristo e quisesse ser justificado pelas obras da lei, iria morrer nos seus próprios pecados, obviamente. Mas como essa história se estende até o final, quando Jesus voltar e trouxer espírito de graça, de súplica e a libertação para a cidade, porque ele está protegendo a cidade, ele está interceptando os ataques do anticristo, porque o anticristo quer tomar toda Jerusalém. Quem quer tomar Jerusalém? Quem quer ver judeu morto e Jerusalém destruída? O diabo. Então ele ataca Jerusalém teologicamente também, não só pela espada. Mas Paulo está falando aqui de herdeiro. Deus não vai matar todos os ismaelitas. Tem textos falando que os ismaelitas entram no reino. Edomitas entram no reino, mas entram como servos. Judeus vão ser diferentes, eles são tipo portadores da Torá. Eles acreditam no Deus de Israel, não em Alá, não em outros deuses. Eles vão ter um rumo diferente porque Deus tem promessas com Levi, com Zadok. E essas promessas não vão anular o sacerdócio de Melquisedeque ou as obras de Cristo, porque as obras de Cristo vão aparecer completa na igreja. Então Paulo está falando aqui, lança fora porque não vai herdar. Não está falando lança no lago de fogo porque eu vou matar. O espírito antissemita que faz a pessoa entender isso. Os profetas não estão falando isso, e nem Paulo. E Paulo
completa o texto aqui, dizendo, verso 31, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Não tem nada de destruir Jerusalém, de destruir judeus, nada disso. O contexto aqui era bem claro. Jesus morreu, Jesus pregou em Jerusalém, morreu, ressuscitou e voltou a pregar em Jerusalém e enviou apóstolos primeiramente para judeus, depois para gentios. E os que não crescem iriam ser destruídos. Assim como no tempo da grande tribulação, pessoas que acharem que vão ser salvas por Moisés e não por Cristo e quererem se justificar em obras da lei, elas vão perecer nos seus pecados. Mas quando chegar no tempo da grande tribulação, as duas testemunhas vão estar lá. Os judeus vão contemplar os sinais das duas testemunhas. Muitos deles já vão começar a ver coisas diferentes que nunca viram antes. Muitos deles já vão começar a lembrar de Moisés e de Elias. Olha só o que as duas testemunhas vão fazer. Muitos judeus vão ver águas se convertendo em sangue. Foi Moisés que fez isso. Fogo descendo do céu e não havendo chuva, foi Elias. Eles vão saber. Então eles vão começar já a ter uma aceitação. Mas só que a maioria, a massa, vai aceitar quando vir o Senhor vindo do céu. Então, não houve destruição para eles, mesmo em estado de escravidão. Vai haver sim uma libertação, uma restauração na Jerusalém e em toda a terra. Isso é o que Paulo está ensinando. O ensino está limpo, né? Está claro. Mas, para vocês confirmarem o que eu estou falando, vocês precisam ler. Precisa ler Zacarias 12, precisa ler Zacarias 14 e dezenas de textos falando essas coisas, a mesma coisa. Você vai ver que não tem como você pegar toda a palavra Jerusalém e converter para a igreja, cidade santa, e converter para a igreja. Então, como o espírito de Satanás sabe que a gente não faz isso, que a gente não faz busca e que a gente nós já somos predispostos a dar ouvido à mentira, é fácil de enganar.